Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é sobre razões. Ela é dividida em duas aulas. Hoje nós veremos a parte 1 e na próxima aula a parte 2. Vamos inicialmente falando sobre os principais conceitos. A palavra razão, ela vem do latim ratio, onde significa divisão. Então, uma razão nada mais é do que uma divisão entre dois valores. Uma razão nada mais é do que uma fração. A gente denomina razão, uma razão entre dois números diferentes, A e B, o quociente da divisão entre esses valores. Então, se eu tenho dois valores e eu quero saber a razão entre eles, eu vou dividir um pelo outro. E o resultado dessa divisão é a minha razão. E ele é utilizado para comparar valores na maioria das vezes. Comparar valores ou duas grandezas. Relacionado à grandeza, nós iremos ver mais na frente. Um exemplo é o seguinte, nós temos 2/3. 2/3 é uma razão, onde eu tenho 2 sendo dividido pelo 3, onde eu tenho 2 sendo comparado com 3. Dependendo do que a questão disser, esse 2 pode significar algo e o 3 significar outra coisa. O que eu quero que vocês se atentem primeiramente é o seguinte: o 2, que é o nosso numerador, ele sempre vai ser o antecedente. E o 3, que é o nosso denominador, ele vai ser o nosso consequente. Então, a razão é uma divisão entre dois valores, onde eu utilizo para me poder comparar esses dois valores. E a razão é o resultado da divisão desses dois valores. E quando eu tenho uma razão, o meu numerador é o antecedente e o meu denominador é o consequente. Agora, um exercício para a gente poder olhar na prática como é que a gente faz uma razão, como é que a gente faz essa comparação através da razão. Primeira questão: suponha que em uma sala tenha 16 meninos e 32 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e de meninas da sala? E item B, qual é a razão entre o número de meninas e de meninos? Vamos lá observar o seguinte: eu falei para vocês que a razão é a divisão, a comparação entre dois valores. Então, eu tenho o seguinte: a quantidade de meninos é igual a 16 e a quantidade de meninas é igual a 32. No item A, pergunta, vou até voltar para a gente ler novamente. No item A, pergunta a razão entre o número de meninos e o número de meninas. A razão é uma divisão. Então, eu quero uma razão, uma divisão da quantidade de meninos em relação à quantidade de meninas. Então, a minha razão vai ser 16 sobre 32. O 16 e o 32 dá para me simplificar? Dá, por 16, porque tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 16. 16 dividido por 16, 1. 32 dividido por 16, 2. O que é que significa esse 1/2? Significa que para cada menino existem duas meninas. Então, para um menino, deixa eu consertar aqui. Para cada menino tem duas meninas. Eu comparei, a razão é uma comparação. Então, quando eu fiz a razão entre a quantidade de meninos em relação à quantidade de meninas, eu vi que para cada menino
Para cada menino tem uma menina. No item B, pergunta o contrário. Qual é a razão da quantidade de meninas para a quantidade de meninos? Então, vai ser a quantidade de meninas dividido pela quantidade de meninos. Então, eu vou ter 32 dividido por 16, que é igual a 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, o que isso significa? Que para cada 2 meninas tem um menino. Então, quando eu faço a relação de meninos em relação a meninas, eu divido a quantidade de meninos dividido pela quantidade de meninas. E na leitura final eu falo que para cada menino tem 2 meninas. Quando eu faço o contrário, a quantidade de meninos em relação à quantidade de meninas, eu leio da seguinte forma: para cada 2 meninas existe um menino. Razões inversas. As razões inversas são quando nós temos 2 razões que são trocadas apenas a posição de seus termos. Eu tenho 2 terços e eu tenho 3 sobre 2. A gente tem o 2 terços e o 3 sobre 2 é o inverso. O numerador virou denominador e o denominador virou numerador. Quando eu tenho assim, quando eu tenho o numerador de uma razão igual ao denominador da outra razão e o numerador de uma razão igual ao denominador da outra razão, eu tenho razões inversas. Se eu multiplicar essas razões inversas, o resultado sempre vai ser igual a 1. Então, as razões inversas é quando o numerador de uma razão é igual ao denominador de outra razão e vice-versa. Então, eu vou ter 2 terços, aí é só um exemplo, eu tenho 2 terços e 3 sobre 2. É uma razão, são razões inversas. E o produto, a multiplicação de 2 razões inversas, sempre vai ser igual a 1. Nós também temos as razões equivalentes. As razões equivalentes é quando nós multiplicamos ou dividimos nossa fração pelo mesmo valor. O numerador e o denominador vai ser multiplicado ou dividido pelo mesmo valor, dando origem a outra fração, que vai ser equivalente à inicial. Como assim? Eu tenho 5 sobre 6 e eu multipliquei o numerador por 2 e multipliquei o denominador por 2. E eu fiquei com a nova razão, 10 sobre 2. O que significa isso? Que o 5 sobre 6 é equivalente a 10 sobre 12, porque eles vêm da mesma origem, do 5 sobre 6. Eu só fiz multiplicar o numerador e o denominador por 2. Se eu tenho 15 sobre 35 e eu vou dividir por 5, eu vou obter 3 sobre 7. 3 sobre 7 é equivalente a 15 sobre 35, que é a sua razão inicial, certo? Então, sempre que eu multiplicar pelo mesmo número, o denominador e o numerador, ou dividir, eu vou ter 2 frações equivalentes. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Foi apenas a parte 1, certo? Na aula que vem a gente vai dar continuidade ao estudo sobre as razões. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!